Mestre Gil, o que é a ayahuasca? Ayahuasca, excelente pergunta pra gente começar aqui o nosso podcast maravilhoso. Ayahuasca é uma palavra, né, que ela vem do indígena da Quichua, é uma palavra Quichua, e ela tem a tradução de cipó das almas, ou cipó dos espíritos, ou cipó dos mortos, né? Então ela é uma bebida feita de duas plantas, que é um cipó chamado mariri e uma folha chamada chacrona, que da união dessas duas plantas, junto de um processo de alquimia, né, com água e fogo, você faz a bebida ayahuasca. Eu vi um cipó, Bruna. Eu achava que era uma raiz. A gente foi lá no centro esse final de semana, foi no sábado, né? Foi no sábado. No sábado a gente teve trabalho e o mestre, na hora que terminou, ele falou, pô, aqui tem mariri. E eu achei que era uma raiz, e não é uma raiz, porque você me mostrou que ele vai ficando suspenso, né? Sim. E lá ele tava bem fininho, né? Ele tava tipo uma cordinha assim, né? Aquele que nós vimos, ele é um... Jovem. Ele é menos que jovem, ele é uma criancinha ainda, um bebê, né? Um cipó mesmo, de verdade, a gente maduro, né? Uns 5, 6 anos mais ou menos de idade, e ele é mais grosso que um braço. Caraca. Costuma ser mais grosso que um braço, mais de 40 metros de comprimento e cerca de 300 a 400 quilos de peso, assim, né? E aí, como é que você deixa ele encostar na terra? Ou ele precisa realmente ficar suspenso? Não, ele é plantado na terra e aí ele vai subindo nas árvores, né? Então, quando existem formas de você plantá-lo, né, sempre próximos de árvores, e tem algumas árvores específicas que são ideais para ele subir, porque tem a questão da textura, para ele subir com mais facilidade. Ele é muito pesado, então tem casos até de árvores que caem por conta do peso, dependendo de onde ele vai, aí acaba até prejudicando, né, o cultivo do cipó. Mas ele é muito grande, ele sobe, né, e ele tem a raiz dele também. E aí quando você vai fazer a extração dele, você corta ele na base dele, de uma forma que ele vai continuar o crescimento dele depois, né? Você não perde o comecinho dele ali, a concepção dele. E aí, se você pegar um pedaço do cipó e plantá-lo também, ele também consegue se desenvolver. Então temos duas partes. O mariri, que é esse cipó que a gente está falando, e tem a chacrona, que são folhas, né? É uma árvore que as folhas dessa árvore são colhidas para juntar com o cipó, né? O que eu acho mais engraçado é que essa substância ela só funciona em conjunto. Sim. Apesar de que a gente sabe que a substância está dentro da chacrona, né? Sim. Porém, se a gente comer ou ingerir somente a chacrona, a gente não sente absolutamente nada. A beleza está na união dessas duas plantas, né? Isso por si só já me vem a pergunta na cabeça. Qual que é a probabilidade de alguém ir lá e falar assim, bom, agora estou aqui na Amazônia, vou escolher duas plantas para fazer um chá? É impossível isso, né, mestre? A probabilidade de alguém ter tido essa ideia e não ter recebido isso é improbabilíssimo, né? Marcelo, é muito curiosa essa história. Na verdade, existem várias histórias muito místicas que contam, né, como que surgiu a ayahuasca. Mas sim, é um mistério, porque existem centenas de cipós, milhares de plantas, e não é só pegar e uni-las, fazer ali um processo de decocção ali, né? Tem toda uma forma de se fazer, porque se você não fizer na proporção correta, também vai te fazer mal. Não vai ficar adequado, você também não vai sentir a energia, essa força da ayahuasca da forma que tem que ser sentida. Então, eu acredito no recebimento, sim, né, de seres terrenos que recebem mensagens e direcionamentos para fazer essa união de plantas, né? Os conhecimentos indígenas, eles são grandiosos, né? Eles fazem muitos experimentos também, então também deve ter havido muitas tentativas, né? E uma das histórias envolve uma tentativa e erro também. Então, com certeza, até chegar no ponto que nós estamos hoje, que hoje já é bem definido, teve muito erro e muito acerto aí, né?
Eu acho que a história da ayahuasca se fortalece com o mestre Irineu, né? O que você pode contar pra gente da história da ayahuasca no Brasil e dos primórdios, né, da ayahuasca? A gente já pode começar falando que existem registros de potes que foram encontrados líquidos nesses potes, ou resquícios de líquidos nesses potes há mais de 5.000 anos. Caramba! Então a gente já pode, a partir daí, já começar um questionamento muito grande. Mas falando de mestre Irineu, que é o precursor da ayahuasca no Brasil, ele era uma pessoa que vivia nas matas, né? E ele teve contato com índios peruanos. Através desses índios, ele conheceu a bebida ayahuasca, e numa dessas experiências com a ayahuasca que ele teve um encontro com Nossa Senhora. E ele teve o direcionamento de iniciar um ponto de luz, né, ou de mostrar para a humanidade o que era essa luz, o que era essa bebida. E ele iniciou um ponto no Acre, e ele foi o fundador do Santo Daime, que é uma das principais, né, doutrinas existentes ou religiões existentes até hoje no mundo. Hoje o Santo Daime está espalhado pelo mundo, né? Então ainda existe, né, o Céu do Mapiá, que é um local muito conhecido, é o must, digamos assim, da ayahuasca, né? As pessoas que querem conhecer mesmo a ayahuasca, muitas pessoas peregrinam para lá. É uma vila onde tem muitas pessoas lá com muitas histórias, né? Que já vivem há muitos anos esse ayahuasca style, lifestyle, né? Então, tudo começou ali. E aí o mestre Irineu, claro, ele começou a ter alguns discípulos, porque quando ele começou a fazer esse trabalho, isso chamou muita atenção, porque tinham médicos, tinham advogados, pessoas que começaram a participar, e essas pessoas começaram a ganhar um destaque na sociedade. De alguma forma, elas começaram a ganhar um destaque, e aí autoridades começaram a ir lá ver, militares, policiais, começaram a ver. Essas pessoas também participaram, viram que era algo maravilhoso, e aí isso foi ganhando ainda mais espaço, né? O mestre Irineu, ele teve alguns discípulos. Um dos seus discípulos foi o mestre Gabriel, que é o fundador da União do Vegetal, que é uma outra doutrina muito, muito reconhecida, né? Muito forte, inclusive, né? No âmbito deles se posicionarem e buscarem a legalização da ayahuasca, de fazerem estudos, de envolverem universidades, cientistas e tudo mais, né? Então, foi a partir daí que todo esse trabalho começou. Existem outras linhas também, a Barquinha também é uma outra linha que já envolve um pouquinho da Umbanda, né, que também é muito conhecida. Então essas são as 3 principais linhas da ayahuasca, mas tudo se originou com o mestre Irineu. O mestre Irineu, eu tive a oportunidade de ler, teve alguns historiadores brasileiros que escreveram um livro sobre o mestre Irineu, e eu li esse livro. E é engraçado que os registros de foto que a gente tem dele, ele era um homem enorme, né? Quase 2 metros. Quase 2 metros de altura. Então você vê lá as pessoas daquela época, um negro alto de 2 metros de altura e as pessoas tudo pequenininha, baixinha, né? Sim, e ele andava com cajado. Andava com cajado, né? Dizem que ele era uma pessoa realmente de uma luz, assim, muito poderosa, né? Uma pessoa que sempre tinha uma palavra acolhedora, uma mensagem positiva, e que conseguia trazer essas pessoas, né, de uma forma sempre com muita humildade, muita simplicidade, e foi, acho que a partir desses princípios, né, que as coisas foram tomando esse corpo, porque as pessoas admiram quando você tem isso intrínseco em você, né. Você já participou de diversos feitis, né? Eu queria que você contasse como é que é esse processo de fazer a bebida, que a gente faz uso ali no dia específico, mas ninguém sabe o quanto de fato de tempo foi investido, quantas horas se fica, quantas pessoas são envolvidas. Você mesmo mencionou o processo de plantio, é um processo muito demorado e longo, né? Planta-se muitas mudas, leva-se anos para ter a maturidade. Então eu queria que você contasse um pouquinho do processo por detrás dessa bebida que a gente vê lá pronta, mas que tem muito investimento de tempo, né? Sim, o feitio, ele é o evento mais importante dentro do universo ayahuasqueiro, que é a produção da ayahuasca. Só que para a ayahuasca estar bonitinha ali na mesa, ela chegar para todos, né, todo mundo vê ali, parece fácil, na verdade não, é um trabalho assim árduo, na verdade, né, de muita dedicação, de muita entrega. Eu falo que é
o mostrar o que é de verdade o espírito de servir, porque você está ali, claro, né, se trabalhando, porque todo esse processo você faz bebendo chá, então você se conecta muito com as plantas, mas hoje tem algumas casas, né, que as principais, né, que elas já estão bem estruturadas, elas já têm esse plantio, então elas já cultivam as plantas para não agredirem o meio ambiente, né? Outras ainda não estão tão bem preparadas e elas ou elas vão até a natureza e retiram, ou elas ainda não têm esse processo e elas acabam adquirindo de quem fabrica para fornecer. Mas quem já está estruturado, né, você monta um reinado, que nós chamamos, né, que é o reinado, ele é a união da plantação dos mariris e das chacronas, né, então tem um período de mais ou menos uns 5 a 6 anos de espera para ele ficar maduro. Se você puder esperar um pouquinho mais ainda é melhor, né, tem cipós aí de mais de 20 anos que são marechais, assim, né, são os reis da floresta que nós falamos, é algo muito impressionante, assim, às vezes eu até posto algumas fotos e tudo mais do que eu encontro por aí, e você, primeiro para colher, imagina um cipó que sobe e se embrenha numa árvore, em várias árvores, e sobe, vai, e você não desperdiça o material, até da parte mais grossa, até a parte mais fina, tudo é retirado, né, não, existe esse cuidado. Né? Então, quando você retira esse material, você busca tudo. Então, tem que subir em árvores, tem que colher, tem que fazer. Aí você corta ali no meio da mata, é mosquito, é um monte de coisas. Tem que lidar com toda a situação da natureza. Né? Você traz esse material, ele é limpo, então você tem que limpá-lo. Em seguida, você tem que batê-lo. A limpeza é feita com água mesmo? A limpeza, normalmente, nós fazemos, eu já vi vários processos, né? Mas nós utilizamos uma escova de aço. Tá. Então você vai de pedacinho por pedacinho. Então, na verdade, você bebe um pouquinho de chá, sente a energia e nessa energia, você vai cuidando das plantas, deixando elas prontas para elas irem para o panelão, né? Então, você limpa ela, né? Porque quando ela está na natureza, tem ali os musgos, tem bichinhos, tem tudo isso. Isso não é legal, porque, né, não é o ideal disso ir para um panelão, né? Uhum. Então, você deixa ele o mais limpo possível, aí você bate nele, a gente faz isso. Então, as casas mais bem organizadas, assim, elas montam toda uma estrutura de músicos, né, onde você vai cantando os hinos, você vai, enfim, vivendo mesmo como se fosse uma sessão, digamos assim, né? E aí você vai fazendo todo esse trabalho braçal que é muito árduo, porque só o martelo de bater, ele é muito pesado. eu lembro de ter visto algum vídeo que você postou do feitio e eu vi que, assim, o processo de você dar, não sei como é que chama, moer o mariri, porque ele é grosso, né? Ele é duro maçudo ali, né? Ele é bem consistente. Então você abre ele primeiro, né? Tem lugares que não tem também a estrutura necessária ainda e vai até o final batendo, que aí dilacera ele todo. A gente já tem um pouquinho de estrutura e ele é passado numa máquina. Ah, legal. Né? Tipo um moedor de cana, alguma coisa assim? É, mais ou menos isso. Ele é desfiado e aí ele fica mais fácil de você extrair a essência dele. Ele é seco por dentro? Não, ele é úmido. Ele é úmido. E a gente também não pode deixar ele seco também, porque senão não faz bem para ele. Então, depois de cortado, 2, 3 vezes por dia, ele é molhado, né? Para ele manter ali a umidade dele. E no processo de desenvolvimento dele, enquanto ele ainda está plantado, eu imagino que precisa de muita água, né? Para ele se desenvolver. Muita água. Com certeza, a água é fundamental. Na verdade, tem que se ter um processo de irrigamento junto com esse plantio. E essa é a parte mais difícil que as casas encontram, de encontrar a forma de irrigar todo esse espaço, né, para que tenha água suficiente para o cipó crescer. Não é todo mundo que tem um laguinho para poder puxar água para poder irrigar, né? Com certeza. Não é fácil, né? Então, e aí depois disso é preparado, né, o material junto com as folhas, né? As folhas também, elas também vêm com teia, vêm com larvas. Então, uma a uma, ela é limpa, é lavada, é cuidada, né?
e selecionada para que ela também se una ao cipó que foi cuidado também da forma como eu expliquei, para que ela seja colocada no panelão de uma forma também que é organizada para o panelão não levantar na hora que estiver no fogo. Tem toda uma técnica para isso acontecer. E aí são horas e horas de panelão, né? E aí vai passando por vários panelões aquele líquido, extraindo a essência do material. E depois ainda tem a apuração da ayahuasca, que aí é um fogo onde só tá o líquido ali. E aí ele é reduzido para ele ficar concentrado numa forma que a gente não precise beber tanto, ele fique numa concentração adequada. E aí junto disso ainda tem o equilíbrio da bebida, porque tem pessoas que não dominam ainda 100%, inventam de fazer essa bebida, e aí quando você bebe da ayahuasca, você sente a força de uma maneira que às vezes você não consegue lidar com ela, com essa força. Então eu falo que aqui na nossa casa, né, a ayahuasca que nós temos, ela tem um equilíbrio perfeito, porque ela vem chegando, ela não significa que ela não seja forte, né? Ela é feita para você fazer o seu mergulho profundo, né? Mas ela é muito equilibrada. Suave, né? Ela veio muito suave, né? E até o gosto é diferente, né? Você pode falar, né? No sábado, assim, foi a primeira vez que eu tomei uma que eu falei, não, hoje tá gostoso. Porque teve vezes que eu tomava que, não, meu, é azedo. Tanto que a gente, em uma época, tomava e colocava alguma frutinha pra tirar o gosto da boca, né? E aí chegou um tempo que a gente parou de fazer isso, né? E aí, no sábado, eu vi a uvinha lá, falei, vamos, vai ter uvinha aqui. Foi com a pandemia, na verdade, né, que para não ter muito contato ali, a gente acabou tirando, né, e também a gente fala que um asqueiro de verdade, ele bebe o chá sem precisar de fruta, né, mas é claro também que a ayahuasca tem que estar bem cuidada ali, para que ela também não esteja fermentada, ou ela esteja o líquido seja fino a ponto, né, da gente beber com tranquilidade, né, não são todos os lugares que tem a ayahuasca nesse formato, assim, né. Explica um pouco pra gente como é essa questão da legalidade da ayahuasca, porque tem muita gente que fica com medo ainda, que fala assim, mas é legal isso? Isso é oficial, eu não tô correndo nenhum risco. E não só no Brasil, como outros países que também foram legalizados, né? Se eu não me engano, a própria UDV foi uma das que conseguiu a liberação da ayahuasca para fins espirituais nos Estados Unidos. E no Brasil acho que tem algo parecido, né? Perfeito, Marcelo. Na verdade, o CONAD, né, em 2010... foi feito todo um estudo, é o maior estudo científico que existe a respeito da ayahuasca, que foi feito com crianças, com mulheres, com gestantes, com diversos grupos de pessoas, né, um estudo muito grande, e foi realmente analisado o que a bebida pode ou não fazer. Então, para fins religiosos, né, então através de uma casa, é possível você ir com total segurança. O problema, ele está em pessoas que vão buscar em locais darks, digamos assim, né? A pessoa vai na internet, não tem referência, a pessoa não tem experiência. Então, a chance de uma pessoa que vai buscar de alguém que faz para fornecer a ayahuasca dessa forma, e essa pessoa que não tem a experiência fazer o uso do chá, pode causar alguma questão realmente desagradável, desencadear alguma questão que talvez ela não consiga lidar. Se você for em uma casa séria, né, quando eu falo séria, com uma pessoa experiente, que tem, né, a ayahuasca bem feita, que ela é feita para fins espirituais, você pode ir tranquilo, porque antes de você chegar nessa casa, você tem que passar por um processo de validação, que é você preencher uma ficha, uma entrevista. Então a pessoa sempre alguém vai conversar contigo, e se tiver alguma orientação, você vai receber essa orientação. Então, se você foi aceito, não tem problema nenhum, pode ir tranquilo, né, que você vai com certeza ter uma experiência divina, né? A ayahuasca, ela é totalmente segura se você fizer da forma correta, né? Então isso eu acredito que vale para tudo na vida, né? Com a ayahuasca não é diferente. Então as pessoas têm esse preconceito, esse tabu, porque tem pessoas que vão na internet trazer depoimentos, muitas das vezes, né, de formas que as pessoas utilizaram que é incorreta. Então é isso que traz um certo medo, e as pessoas se apegam também nessa questão mais negativa das histórias, né? Elas não ponderam de forma equivalente, né? Um relato positivo meu, ele não é tão
visto ou tão ponderado quanto um relato negativo. A pessoa se apega muito mais naquilo, né? O que viraliza são sempre os efeitos colaterais, os diferentes, as raridades, né? É isso, mas a ayahuasca é plenamente segura, pode ir tranquilo, né? A ayahuasca não é uma droga, ela é um psicoativo sim, né? Ela vai proporcionar ali uma atividade diferente, né, vai mexer com a sua frequência, mas ela é um enteógeno. O que é um enteógeno? É o Deus dentro de você, ela vai manifestar essa divindade que habita em ti. Então, é isso, na verdade, né, essa conexão divina. Não tem nada a ver com ver coisas que não existem, ou, enfim, ou ter uma experiência de algo irreal. É sempre algo voltado para o autoconhecimento, algo voltado para o desenvolvimento espiritual, para a expansão consciencial verdadeira, né? Não algo que é algo recreativo. Desapega dessa questão recreativa, porque se você vem com esse sentido, a chance de você receber uma disciplina da ayahuasca, ela também é muito grande também. Eu lembro que a primeira vez que eu tomei ayahuasca, eu tava muito nervoso, porque obviamente eu não sabia o que esperar, eu já tinha lido uns 2, 3 livros, 1 milhão de vídeos e séries e não sei o que lá. E eu tenho asma, né? Eu nem sempre tô em crise, mas eu tenho asma. Eu falei, cara, e se eu tomar esse negócio e der algum problema? Então eu fui morrendo de medo. E ninguém quis vir comigo, né? A Renata não quis vir comigo, eu fui sozinho, então. E eu fui assim, na minha cabeça, eu falei, puta, cara, tô preparado pro que ideia viesse. Se eu precisar partir, é porque eu precisei partir. E aí que eu percebi que tem tantos mitos em volta da ayahuasca, né? Tantas mentiras, tantas histórias que são repetidas e repetidas e que não tem nada a ver com isso daqui. Eu digo assim, existem algumas coisas que eu fiz na minha vida que foram coisas assim que mudaram minha vida. E a ayahuasca mudou minha vida. Porque quando você passa por uma experiência como essa, você começa a enxergar algo que você nunca sequer poderia imaginar que existe. Isso só pode ser vivido. E quando eu chego em casa, e eu cheguei em casa meio que de madrugada, a Renata estava dormindo, e você chega meio, né, sua cabeça é um turbilhão, né, a gente processa muita coisa. E ela veio animada assim, e aí, como é que foi? Me explica. E eu não conseguia explicar. E a frase que veio naquele momento para explicar para ela foi o seguinte, falei, amor, o reino das palavras é pequeno demais para explicar a riqueza da ayahuasca. Eu queria que você explicasse, mestre, o que é a experiência? Quando eu estou na força, o que é essa experiência? O que eu sinto? O que eu vivencio naquele momento? Legal, eu acredito que é muito pertinente, então, eu contar um pouquinho da minha primeira experiência. Fantástico. Né, que é algo que eu nunca contei, inclusive. É verdade. Dificilmente eu conto, na verdade, das minhas experiências, porque eu entendo também que é algo muito particular e eu guardo para mim e faço os meus processos. Mas na minha primeira experiência, foi numa garagem de uma casa, sempre, enfim, né, com o mesmo grupo, e aí ali se iniciou. E aí nessa oportunidade eu bebi o chá 3 vezes, 3 copinhos cheios, né, uns copinhos de café que a gente bebe, né, e cada vez que eu bebi eu ia um pouquinho mais fundo. Quando começou, já na primeira toma que nós fizemos, né, a ayahuasca ela foi como se fossem abrindo ondas espirituais, energéticas que a gente fala de encantes, né? Então, a ayahuasca ela foi se manifestando, ela foi cuidando, entrando no meu corpo, tomando conta do meu corpo, escaneando o meu corpo, porque eu entendo que a ayahuasca ela faz um escaneamento do seu corpo. Então, ela vai percorrendo, encontrando algo no seu corpo que ela fala, hoje eu vou te falar sobre isso aqui. Hoje a gente vai conversar sobre esse tema aqui, meu amigo. Vem aqui, senta no colo da mamãe. Então... É assim mesmo, muito legal. Então ela vem chegando devagarinho, vem chegando, ela vai expandindo aquela energia. Quando você vê, você está mergulhado naquela energia, né? Esse mergulho é o que as pessoas muitas vezes têm medo, mas é algo muito bonito. Só quem já vivenciou consegue mensurar, né? A expansão consciencial, ela se dá de diversas formas. E a ayahuasca, ela proporciona isso de uma maneira muito bonita, porque é os sons, você de olhos fechados, você conseguir enxergar, você perceber através da pele, cheiro,
é tudo, na verdade, ali, né? Tudo que envolve até o seu não corpo também, né? Você expandido, uma forma de você se enxergar ali como uma matéria ou algo além disso. E aí essa força, ela vai nesse escaneamento, ela fala, hoje é isso daqui. E aí ela... É como se ela fosse fazer um filme contigo. Ela fala, deixa eu mostrar isso aqui. Ela escolhe formas, vai de você, né? Se você quiser fugir, quando você foge dessa energia, você fala, não quero ver, costuma ser um pouquinho mais desafiador, né? Você se sacode, você fica ali num processo um pouquinho mais disciplinador, né? Quando você aceita, você conversa com essa força, você fala, não, hoje eu... Vem cá, mostra então pra mim, deixa eu ver o que você tem pra me mostrar. Aquele filme geralmente pode ser um romance, uma comédia, né? Algo divertido. Então, esse mergulho que eu fiz, eu parecia que eu tinha virado uma máquina de computador. Sabe quando você aperta o comando defrag? Uhum. Foi uma defragmentação de disco, né? Onde todos aqueles quadradinhos que eles estavam desordenados, eles começaram a se alinhar. E junto disso, o meu corpo começou a ter algumas manifestações. Quais foram as manifestações? O bocejo, né? Quando eu bocejava, a minha mente ela saía dessa defragmentação e ela entrava em mandalas. E essas mandalas, elas saíam junto com o bocejo. Só que eu sentia que aquilo estava realmente limpando o meu corpo. Eram energias que elas estavam equalizando a energia do meu corpo. Então, vinha lágrimas, só que não eram lágrimas de choro. Eram lágrimas de emoção, de felicidade, de alegria, de percepções, de amor, né? Eram coisas muito bonitas, né? A sensação de frio, de calor, um pouco de suor, né? Um desconforto também, né? Então tinham muitas questões que estavam ali de muito tempo que eu não tinha trabalhado ainda espiritualmente falando, e a ayahuasca ela foi consolidando toda uma experiência até chegar um momento de eu tirar aquilo de mim, né? Que eram nós que estavam na minha vida, muitas vezes que você até sabe, mas não acredita que aquilo tá te atrapalhando de alguma maneira, mas está, e aí aquele nozinho ele é desfeito. Esse desfazer de nó, muitas vezes ele vem através de uma limpeza. Então as limpezas elas podem ser dessas formas que eu falei. O que as pessoas mais se incomodam ou têm mais preocupação é com relação ao vômito, né? Enfim, esse é o maior tabu das pessoas com relação às limpezas, né? Tem gente que fala, não suporto vomitar. Mas isso é uma coisa que não tem nada a ver com um vômito de uma pessoa que está passando mal. Você não está passando mal. Na verdade, é o momento mais bonito da ayahuasca, porque você sabe do que você está se libertando. Muitas vezes você sabe, às vezes, se você estiver de olho aberto, se você não estiver ali concentrado em si, talvez você não tenha a percepção ali na hora exatamente do que você está tirando de você. Mas muitas vezes você sabe, e aí é um momento de libertação, e aí você começa a aproveitar aquela experiência de uma maneira mais agradável, né? De uma maneira mais leve, enfim, curtir ali a sessão um pouquinho mais, sem aquela profundidade toda, né? Então acredito que foi assim a minha experiência. Também eu tive o acesso a um animal de poder, que era um ser que ele, na minha visão ali, ele aparecia de forma lateralizada, com olhos vermelhos, meio sombrio assim. Embora ele passasse medo, ele não me dava medo. Ele era algo de proteção ali. Eu na hora eu não identifiquei o que era. Eu fui ver 6 meses depois que era uma coruja. Uau! Então tinha uma coruja ali que ela aparecia espiritualmente para mim e ela zelava por mim. Quando eu fui ver, eu fui tomar percepção disso, eu tinha tanta coisa de coruja na minha casa. Ah, é? Tinha dado uma coruja para minha filha, tinha coruja na porta, tinha coruja no quarto, não sei aonde. Eu acabei até tatuando uma coruja que representa a minha primeira experiência espiritual, o início de uma trajetória, né? Então, também tive esse acesso, só que eu só fui entender meses depois. Era algo que era muita informação, além disso eram outras informações vindo, você processa, como você falou, muita coisa, né? E aí eu fui assimilando, né? Por isso que eu sempre falo também, né? Depois dessa experiência, a minha energia, ela foi
parece que meu corpo foi inteiramente alinhado. Chakras, vibração, tom de voz, né, a disposição, tudo mudou, assim. Sempre foi bom, mas ficou melhor. Né? E aí eu falei, cara, isso aqui é fantástico, eu preciso disso de novo. Um mês depois eu fiz essa experiência de novo e uma outra pecinha foi se encaixando dentro daquela primeira experiência que eu tive, foi somando até um quebra-cabeça ser feito, né? Então eu falo que o grande segredo da experiência com a ayahuasca é você se permitir mais de uma vez, né? Se dê a oportunidade, porque nenhuma experiência é igual à outra. É isso que eu ia falar. São muito diferentes, né? São muito diferentes, né? E todas são necessárias e todas são uma continuidade sua, né? Porque quando nós estamos expandidos, nada mais é do que um reflexo de si mesmo. Então, se você surta, por exemplo, né? Tem pessoas que se descontrolam. Não é um surto, mas é um descontrole ali momentâneo. Na verdade, aquela pessoa, ela também tem aquele mesmo descontrole na sua vida, né, no dia a dia dela, só que de uma forma um pouquinho menos latente, né? Então ali você consegue perceber o que você tem. Então algumas pessoas também falam sobre esse assunto, eu surtei, eu isso, eu aquilo. Na verdade foi uma falta de orientação de alguém que tem um conhecimento para falar, calma, absorve, percebe, aqui faz parte, assim mesmo, isso pode acontecer, né? Mas onde no seu dia a dia, né, você tem a mesma atitude? Né, de uma forma menos latente, ou até mais também, né? Quantas vezes no trânsito tem gente que perde a cabeça com a família, né? Então, às vezes ali você percebe. Eu fui lá no sábado, te encontrei e falei, pô, mestre, já faz uns 6 meses que eu não tomo. Aí o mestre me olhou assim, falou, pô, faz muito mais. E fazia mais de 1 ano que eu não tomava, né? Entrei numa espiral maluca da vida de trabalho, etc. Mas fiz questão de ir no sábado e foi, como todas, uma experiência única, mas foi muito forte dessa vez, pra mim, sabe? É difícil explicar, mas foi quase que um renascimento. E olha que, assim, modéstia à parte, eu sou um cara que olha muito pra dentro. Mas mesmo a pessoa que é consciente, você deixa muita coisa escapar. E essas coisas que escapam, que você vai seguindo a vida, a ayahuasca não deixou pra mim. Ela falou, epa, essas coisas aqui que passaram, que você não fechou a porta tão bem fechado, vamos voltar e vamos arrumar esse negócio. E aí eu fui processando, cara, foi tanta gente que veio na minha cabeça e você vai processando cada uma das histórias que você viveu e você não se sente tão bem como foi vivido e você fala, eu preciso arrumar isso, eu preciso organizar isso daqui. No domingo eu enviei mais de 10 mensagens. Sério? Mais de 10 mensagens. Para as pessoas que eu amo, para as pessoas que eu não acho... A primeira pessoa que eu falei foi a Renata. Então, e olha que coincidência. A Renata, não sei nem se eu posso falar aqui, mas eu vou falar. A Renata chegou para mim e falou assim... A Renata conversa muito com Deus. E ela falou, eu queria um sinal. E eu queria um sinal amanhã. Aí na hora que terminou a sessão, lembra que eu tava agoniado pra ir, porque eu queria encontrar a Renata e tal. Cheguei pra conversar com ela, contei tudo que eu queria contar pra ela. Pedi as desculpas, que eu quero ser uma pessoa melhor, quero evoluir, acho que eu não faço isso tão bem, acho que eu não sou tão bom aqui, etc. Te amo, você é a mulher da minha vida, tamo junto, pro que deve. Ela começou a chorar. E ela falou, você acredita que ontem eu pedi um sinal? E o sinal foi esse. Quando eu fui ali contar pra ela, esse foi o sinal. Não chora, mestre, senão eu choro, eu tô chorando. E aí, cara, foi assim, foi uma primeira mensagem que eu mandei. Depois eu saí distribuindo pra mais um monte de pessoas. Algumas pessoas escutaram e responderam, outras ignoraram, mas tá tudo bem. Porque você precisa pelo menos fazer a sua parte, sabe? E obviamente que a experiência foi muito boa, foi muito rica, eu processei muita coisa, eu cheguei, você quer dormir? Eu falei, eu não sei se eu consigo dormir. Você quer conversar? Vamos conversar, a gente conversou e tal. Mas eu também passei pelo período de desconforto, como você falou, que assusta muita gente. Aliás, esse não foi meu maior medo na primeira vez que eu fui. Meu medo era mesmo acontecer alguma coisa comigo, né? E que isso não acontece. A limpeza, como você explicou, foi pela primeira vez eu tive uma clareza absoluta do porquê eu estava fazendo a limpeza.
E eu fiz limpeza todas, 100%. Eu passei por todas. Dessa vez eu tive o desconforto estomacal, eu vomitei, né? Fiz número 2, número 1, bocejei, lágrimas, tive muito frio, depois eu tive muito calor. Então eu vivenciei, acho que todas as limpezas possíveis, assim. E nem por isso estraga o que você vai viver. Porque, como eu falei, foi a melhor experiência que eu tive. Eu não sei se você lembra quando terminou, eu falei, mestre, mais um degrau. Mais um degrau, mas dessa vez eu renasci. Porque eu precisava passar por aquilo ali. Sabe? Mesmo a gente estando consciente, querendo ser uma boa pessoa, querendo fazer o bem o tempo inteiro, às vezes a gente erra na nossa vida, né? E processar essas coisas é muito positivo. Queria que você contasse um pouquinho mais de como é a cerimônia em si, porque você dá muitas explicações pré-cerimônia, vocês montam muito materiais, Tatá manda material, você manda material, para as pessoas irem se preparando, tem muitas instruções. Lá no dia tem toda uma ordem, né, de como beber, de como pegar a bebida. Queria que você explicasse um pouco, tem a reza, tem os cânticos, tem os inários, tem as chamadas. Queria que você contasse um pouco como é a dinâmica, porque a dinâmica da sua casa é uma dinâmica meditativa, diferente talvez do Santo Daime, que às vezes tem os bailados, etc. Conta um pouco como é a dinâmica da cerimônia. Legal, Marcela. Eu, na verdade, entendi desde o começo que as pessoas, né, por terem muitos tabus, muito medo do que é falado por aí, ou até por conta de falta de informação mesmo, que elas não se permitem, né, por essa falta. E aí, ao longo de todos esses anos, né, eu fui criando formas de deixar as pessoas confortáveis. Como que eu entendi que isso é a forma ideal? Criando comunicações assertivas, conteúdos que explicam, que elucidam, né? Então, eu já faço isso nas redes sociais, né? Já é uma preparação, porque todas as pessoas que chegam através desses meios ou através de indicações foram pessoas que de alguma forma chegaram por essa questão, né? Então eu já coloco a essência desses conteúdos para as pessoas começarem a ter uma certa clareza. Quando a pessoa chega, ela manifesta o interesse, ela passa por um processo de confirmação, onde eu deixo a pessoa totalmente livre e se ela não vier atrás, ela não vai confirmar. Que eu falo que só vai vir quem realmente deseja participar. Então, nunca eu vou ficar insistindo para alguém, nem nada disso, porque é uma escolha muito importante da pessoa. Ela tem que querer, né? Tem, às vezes, mulheres que falam, eu tô falando aqui pelo meu marido, né? Eu queria que meu marido fosse, então pede para ele falar comigo, né? Eu não vou fazer o processo dele com você, né? Então, eu faço isso, né? E aí, quando a pessoa ela entra nesse fluxo de confirmação e ela confirma a presença, a sessão começa ali. Porque a espiritualidade já vai começar a trabalhar com ela ali, ou já está trabalhando com ela ali, né? E aí, para que ela tenha todos os entendimentos e ela chegue, né, de uma forma mais confiante, mais tranquila, mais serena, nós preparamos, né, uma semana, digamos assim, de informações preparatórias, orientativas, onde durante uma semana a pessoa vai recebendo essas orientações. Quem chega depois dessa semana recebe também as orientações que já foram passadas para ela conseguir fazer, né? Então, ela passa por isso. Quando ela chega na sessão, ela já chega com um pouquinho de antecedência, e aí ali a gente já começa a conversar, já dá ali, né, algumas palavras. Antes da sessão começar, a gente explica como a cerimônia ela vai acontecer. Então, a nossa cerimônia ela é uma cerimônia que ela é meditativa. Ela acontece de olhos fechados, deitado ou sentado. Não tem problema de levantar, mas por experiência a gente entende que é mais seguro e mais tranquilo a pessoa ficar sentada ou deitada e de olhos fechados, né? Mas a gente também, se a pessoa não quiser ficar de outra forma, também é tranquilo também, a gente não tem essa rigidez, né? Então a pessoa fica à vontade. E aí é feita toda essa explicação. Então a sessão ela tem uma duração aproximada de 4 a 5 horas, ela é guiada por músicas, hinos, chamadas, ensinamentos. Agora que a casa acabou de ser inaugurada, porque eu me desliguei da casa na qual eu fazia parte, né? E agora eu
iniciei um novo trabalho, que é um trabalho mais compacto, para justamente eu ter mais proximidade com as pessoas, para eu conseguir fazer o que eu sempre fiz, que é sempre conversar com todo mundo, para eu conhecer as pessoas, para eu saber o que acontece, porque eu também estou no processo durante a semana. Tudo que vai acontecendo comigo é um insight para eu trazer de mensagem na sessão. Uhum. Né? E as pessoas também vêm falar muito com anseios, com questões que acontecem, a pessoa quer desistir de ir porque balança mesmo, né? Então tudo aquilo eu estou percebendo, eu estou atento a esses sinais para a gente fazer a nossa sessão. Então não existe uma preparação de falar, vou montar uma playlist ou algo assim, não, tudo acontece como tem que acontecer. Às vezes você estava ali, você talvez não tenha percebido, mas eu vi que você estava num determinado processo e você me deu um insight de uma música que eu falei, nossa, talvez essa música vai fazer sentido agora, e ela entrou naquela hora, né? E talvez você teve o seu processo como você tinha que ter, e assim com várias outras pessoas que estavam participando ali, né? Então, durante a sessão, a gente vai indo aos pouquinhos, né? Então você bebe um pouco do chá, né? Você vai sentindo a força se manifestar, aí é feita uma nova chamada para a pessoa consagrar novamente, ela só vem se ela quiser, se ela não quiser ela pode permanecer naquela forma mais sutil, e se bem que assim, é subjetivo, né? Pode ser que você tome um copinho pequeno e você já sinta a força já de uma maneira grandiosa, mas normalmente, né, é uma escadinha de profundidade que você vai entrando, né? Então a gente tem todo esse cuidado para a pessoa poder fazer o seu mergulho conforme ela vai sentindo, né? Teve uma moça nesse dia que ela falou o seguinte, ela falou, Juliano, quando você fez a segunda chamada, eu estava numa forma assim, que eu falei, será que eu vou? Eu conversei com a força, ela falou, eu preciso ir, a força falou, tenta levantar, ela não conseguia, ela falou, eu entendi que eu não precisava, ela falou, eu fiquei a sessão inteira nessa energia, que a gente chama de borracheira, é uma linguagem ayahuasqueira, né, que é quando nós estamos enraizados, quando nós estamos na força da ayahuasca, a gente não consegue nem se levantar, e aí ela falou, não preciso, e ela teve uma sessão maravilhosa, ela estava até com a filha dela, enfim, ela, né, comentou que ela não precisou, e para ela foi maravilhoso, ela entrou super na força e ficou num processo lindo, com a ancestralidade dela, com várias questões, né, mas se você quiser aprofundar, você vai ter essa chance durante a sessão. Hoje, como a casa ela ainda é iniciante, né, é uma sementinha que ela está crescendo, a gente ainda não tem os nossos hinos, embora durante a sessão eu coloquei alguns hinos, só que não houve o bailado, né? Se a casa crescer, né, com membros que se firmem e tudo mais, possivelmente nós tenhamos também, né? Então tudo também é um crescimento, a casa é um ser vivo, né? Assim como a Terra nós ali também somos um organismo. E a própria história da ayahuasca é isso, né? Porque na hora que a gente pega a linhagem, o mestre Irineu teve diversos discípulos, que saiu a barquinha, saiu o mestre Francisco, saiu o mestre Gabriel, e foram criando as suas próprias casas, e os seus discípulos também criaram suas próprias casas. Então existe uma continuidade, né? Existe uma continuidade e existe uma adaptação, né, do que o momento pede, que a própria espiritualidade mostra. Né, o mestre Francisco, que é o fundador do Centro de Cultura Cósmica, ele andou, né, junto muitos anos com o mestre Irineu, depois ele andou com o mestre Gabriel, e depois ele andou com outros mestres, teve outras experiências, e aí ele fundou o Centro de Cultura Cósmica, que é uma casa universalista, que é a base que eu tenho, né, que ele une todos os trabalhos que ele, né, que ele pôde, onde ele pôde aprender, e ele consolida isso num formato muito bonito, onde a pessoa consegue concentrar, se ela quiser, ela vai ter ensinamentos de hinos, que são mensagens canalizadas em forma de música, juntos para ayahuasca, né? Então, é isso, né? Eu sigo essa linha. Hoje ainda o nosso trabalho ele é 100% meditativo, mas assim, mesmo assim para o visitante, mesmo que tenha hinos, né, para o visitante, se ele quiser ficar ali na concentração dele, ele pode ficar. Então é tudo muito fluido, é tudo muito à vontade, a pessoa ela vai ficar conforme ela se sentir. Total. Mestre, para quem tem medo e não sabe se pode tomar, quais são as restrições? Quem que pode e quem que não pode tomar? Eu já escutei, por exemplo, que pessoas que
tomam tais remédios, não pode tomar, ou tem que ter um cuidado quando for tomar. Quais são esses casos? Legal. O que eu percebo, na verdade, existem orientações, né? As orientações mais que nós temos que ter mais atenção são para casos de esquizofrenia e bipolaridade, né? Esses casos, eles demandam uma certa atenção, porque muitas vezes essas pessoas, elas fazem uso de algumas medicações que são impeditivas, tá? Mas não significa que a pessoa não possa. Não é porque a pessoa tem algum nível de esquizofrenia que ela não pode participar. Tudo vai depender do momento em que ela se encontra. Eu já vi diversas pessoas com esquizofrenia participarem e terem experiências lindas e diminuírem os seus remédios e, enfim, melhorarem, na verdade, né? Eu já tive a oportunidade de receber mais de 8.000 pessoas. Caramba! Né? Eu já fiz a conta, foram mais, acho que quase 10.000 já hoje, né? Que passaram, né, por uma sessão de ayahuasca com a minha presença. Então, eu acredito que eu tenho um pouco de base para falar, e todas elas foi eu que muitas das vezes fiz o passo a passo para ela confirmar a presença dela, que dei a orientação, que acompanhei isso, né, esse processo dela. Para caso de esquizofrenia e bipolaridade, dependendo da medicação que a pessoa faz uso, né, pode ser que seja um impeditivo. Eu falo que 50% a pessoa não pode, outros 50% a pessoa pode, desde que o médico dela autorize. Então, teve um caso, inclusive, no sábado, de uma pessoa que eu vi que vocês estimulam naquela conversa com o médico, que o médico entenda, autorize, né? E ela foi, ela tomava algum remédio que ela contou lá na hora. Tinham 3 pessoas. E foi ótimo para ela, né? Tinham 3 pessoas, que 2 delas tomavam 2 medicamentos que eram impeditivos, mas eram... O nível que elas tinham do quadro que elas se encontravam era um quadro estável, era um quadro tranquilo, a medicação também era numa dose baixa, então, né, isso não foi um impeditivo para a pessoa, ela pôde participar, teve uma experiência linda, né, e tá todo dia me chamando, agradecendo, que foi maravilhoso, era tudo que ela precisava, né. Tem os casos de depressão, de pressão também, né, que são alguns impeditivos por conta dos medicamentos, mas na verdade existe uma orientação de desmame do medicamento por alguns dias, tá? Aí vai também, cada caso é um caso, não tem como dar uma receita generalista. Assim. Não, você vai conversar com a pessoa, vai entender, às vezes você vai pedir para ela conversar com o médico dela. Na verdade, eu sempre oriento a pessoa a conversar, consultar pelo menos o médico dela, né? Porque tem pessoas muitas pessoas tomam por vontade própria. Ela não precisa tomar ou não deveria, porque a gente nasce perfeito. Uhum. Ninguém nasce com depressão. Pois é. A gente adquire isso, ou a gente fala que a gente tem sem ter também, e aquilo se torna maior do que você em algum determinado momento da sua vida. Então, uma sessão de ayahuasca muitas vezes pode fazer com que você tenha o entendimento do que é o gatilho que te leva para essa condição, né? Então, o que eu vejo é que existem pessoas que não têm o conhecimento necessário ainda para conduzirem sessões, que elas não se sentem confortáveis, elas não aceitam essas pessoas e elas já bloqueiam. Eu falo assim, eu já pude acompanhar muitas pessoas e perceber, ter um tato de como conduzir uma certa situação. Então, eu consigo ter uma flexibilidade, respeitando a lei, respeitando todas as orientações, seguindo os protocolos que são necessários e fazer com que as pessoas venham com segurança e participem. Mestre, tem muito estudo sobre a ayahuasca, tem um monte de empresa, indústria farmacêutica estudando o efeito da substância em si, né, manipulando a ayahuasca, não do jeito natural que a gente faz, mas extraindo o DMT e colocando a enzima lá dentro para permitir que seja calculado exatamente a dose, etc e tal. Mas existem muitas polêmicas aí no meio da ayahuasca e até mentiras, né? Uma delas que talvez tenha ficado mais reconhecida aí, talvez pelo volume do barulho que a pessoa consegue fazer, que foi a morte do neto do Chico Anísio. Ele foi um rapaz que parece que tomou ayahuasca, mas parece que tinha um histórico de dependência química. E todo mundo que é do mundo da ayahuasca sabe que não teve nada a ver com a ayahuasca, né? Eu queria que você contasse um pouco um caso, que é esse, comentasse um pouco esse caso, para as pessoas entenderem o quão seguro é a ayahuasca, porque todos esses estudos mostram que é uma substância que não tem nenhum risco de vício.
Como você mesmo falou, crianças tomam, bem pouquinho, mas tomam. Mulheres grávidas tomam. Inclusive, pessoas que têm todas essas condições crônicas também tomam. É muito surpreendente quando a gente escuta uma pessoa falando assim, morreu porque tomou ayahuasca. Pra gente é inconcebível. O que foi esse caso aí do neto do Chico Anísio? Antes de falar desse assunto, eu quero falar que eu respeito muito a família, né? Tanto do Chico Anísio quanto de outras pessoas que falam, que colocam a culpa na ayahuasca, né? Eu acredito que elas colocam a culpa por falta de conhecimento, porque a ayahuasca não fez isso. Isso eu posso garantir. A ayahuasca, a toxicidade da ayahuasca, ela é muito, muito baixa. É menos que o café, por exemplo. É mesmo? É muito baixa, né? Então, assim, ela não tem nada que ela faça com que você entre num quadro que possa morrer. Não existe isso. Né? E você não surta também a ponto de você tirar a sua vida, nem nada. Não existe essa possibilidade, né? A menos que a pessoa compre algo na internet, ela faça isso. Não foi o caso do neto do Chico Anísio. Ele foi numa casa muito séria, que vão até muitos famosos, é uma casa bem reconhecida. Ele participou, se eu não me engano, de 4 cerimônias. O pai dele, né, diz que ele tomou 4 doses, mas não foi na mesma sessão. E aí, depois de 4 meses, ele foi para uma praia. Esse rapaz, ele estava num processo de despertar. Na minha visão, eu não o conhecia, claro, então eu tô falando também por fora, né? Mas ele foi fazer uma meditação numa praia deserta onde o mar era bravo e ele morreu afogado. E no laudo eu fui buscar, fui pesquisar, eu vi o laudo da morte do rapaz e a pessoa, a delegada, era uma mulher, eu não lembro o nome dela, dessa delegada que fez toda a perícia, né, e concluiu esse laudo, informou que ele morreu de afogamento, que não teve isso. Mas, após ele despertar com a ayahuasca, e a ayahuasca ela promove esse despertar, e muitas vezes as pessoas mudam realmente de vida, né, porque você já passou por uma experiência, né, de, como você falou, de renascimento. Quando você renasce, você muda de vida. Opa. Né, dependendo de como você se encontra, de como foi a sua bagagem na infância, ou a sua ancestralidade, ou as suas experiências de vida, você pode querer dar uma guinada na sua vida. Você mora na cidade, querer morar num campo, você pode estar num relacionamento, sair desse relacionamento, você pode ter uma empresa, fechar essa empresa e começar alguma outra coisa. Podem acontecer vários processos. E esse rapaz estava nesse processo de mudança. Ele foi fazer essa meditação e ele veio a falecer afogado, né? E aí o pai dele, que é um ator, uma pessoa conhecida, que tem acesso à mídia, ele denigre o nome da ayahuasca, né? Mas como eu falei, eu o respeito, mas o que ele fala não é uma verdade, né? Eu tenho um post no TikTok que ele gerou 2 milhões de views. Uau! Né? Que eu falo da morte da ayahuasca, né? Que na verdade a ayahuasca promove o renascimento. E ele foi lá nos comentários e começou a fazer vários comentários. Aí quando eu confrontei com o que eu havia visto, ele bloqueou e não me deu abertura pra gente trocar. Eu gostaria, na verdade, né? Se ele porventura ver aqui essa nossa entrevista, esse podcast, talvez ele sinta de vir conversar, né? E estou totalmente aberto com todo o respeito. Então, essa é uma história que não procede, assim como muitas outras, né? Eu já vi várias pessoas, todo mundo fala, eu tenho um amigo, eu tenho um conhecido, mas quando eu peço para falar, ninguém consegue falar assim. Então, acontece também muito da pessoa estar num retiro espiritual, onde tem a consagração de ayahuasca, mas existem várias outras medicinas junto lá. Então, muitas vezes acontece de uma somatória de medicinas e uma falta também de condução de determinadas pessoas que são guardiãs nesse espaço, né? E a pessoa acaba tendo talvez um mal súbito. Então, isso pode acontecer, mas não necessariamente foi a ayahuasca. Mas a ayahuasca, por ter o nome mais expressivo, ela acaba ganhando, né, essa força na mídia, né? E isso é um negócio até importante explicar, né? Que na sua casa só se faz uso de ayahuasca. Não tem associação, casas que fazem uso de rapé, cannabis, né? E misturam um monte de coisa. Lá só ayahuasca, né? Só ayahuasca e uma ayahuasca de muita qualidade. A nossa ayahuasca, hoje aqui em São Paulo a gente ainda não tem uma casa de feitio. Eu estou iniciando um plantio agora, né? Que
vou, na verdade, criar um berçário, e aí eu tenho um terreno que é dos meus pais, meu pai me cedeu esse terreno, onde eu vou criar um reinado, vou plantar mais de 1.000 mudas de cipó, chacrona, e a gente vai começar a cuidar agora para, no futuro, nós termos a nossa autossustentabilidade. Mas o nosso chá, ele vem de um mestre que foi o mestre que foi a pessoa que mais passou tempo no panelão comigo, que me ensinou o preparo da ayahuasca, né? Então, vem lá na Chapada dos Guimarães, e esse nosso irmão, ele, com todo o amor que ele tem no coração, com essa missão também que ele já carrega há mais de 10 anos, ele prepara o chá para que ele chegue com total equilíbrio, né, e qualidade na nossa mesa, e a gente possa ter tranquilidade de servir o chá, né, e as pessoas terem as experiências que elas costumam ter nas nossas sessões. Mestre, quantos mls se consome numa sessão, assim, tipo a nossa, assim, que a gente teve no sábado? É muita coisa? É tipo 1 litro, 2 litros? Ó, por pessoa? Não, na turma inteira. Nós consumimos 4 litros. 4 litros? Em 30 pessoas. Uau. Não, 4 não, foram 3. Desculpa, 3 litros. 3 litros. De ayahuasca. Ou seja, cada sessão 3 litros. Se você média, 100 ml por pessoa. Mas tiveram pessoas que beberam um pouquinho mais, outras pessoas que beberam um pouquinho menos. E no processo de feitio, quando você faz uma leva dessa assim, vocês costumam fazer para quantos meses, assim, normalmente? Ou não tem isso? Faz o que dá para fazer? Tem casas que são já muito estruturadas, né? Que elas já têm uma programação, que elas conseguem se organizar e saberem o quanto que elas vão fazer. Nós, por estarmos ainda no começo, né? A nossa produção ela ainda é pequena, né? E a gente faz coisa de 100 litros no máximo, que já é uma boa quantidade, né? Mas tem casas que faz 500, 600, 1.000 litros, né? Porque também fornece para os seus núcleos, né? Para os outros pontos que ela tem, então já tem uma estrutura maior, né? Então varia bastante. Me explica um pouco qual que é a importância do mestre na condução, porque eu fiquei ali do seu lado e nos momentos que eu prestava atenção, porque como é meditativo você está sempre de olho fechado, mas eu percebo que você fica meio dentro, meio fora, né? Em alguns momentos você tá de olho fechado, você tá percebendo ali dentro o que tá acontecendo, mas você também tá muito atento a tudo que tá acontecendo ali na sala. E eu tenho a sensação que é uma sensibilidade mesmo, né? Do que está acontecendo. E me parece que a condução tem muita relação com isso. Queria que você explicasse um pouco da importância do mestre na condução. O mestre, o dirigente, padrinho ou condutor da sessão, né, a importância dele, ele é o canal, né, o intermédio entre o que vem do astral para o que é trazido na sessão para que todos trabalhem com segurança. Né? Então vai desde a preparação do ambiente, a gente chega ali antes, prepara o ambiente, defuma, coordena tudo o que precisa ser coordenado, né? Separa às vezes casais, faz toda uma proteção, né, para todos terem uma boa experiência. Tem pessoas que não se atentam, eu busco me atentar muito a esses detalhes, né, para não dar brecha, né, e durante a sessão eu vou bebendo chá, então eu também estou na força, né, quando vai fazer uma chamada, bebo um pouquinho mais de chá, e aí vou sentindo aquela energia e ela também vem. Né, como eu falei aqui já, não existe uma playlist montada. Né? Então todas as músicas, os ensinamentos, tudo que acontece na sessão é uma intuição ou um sopro no ouvido que nós temos para que aquilo venha, para que toque algum coração, né? Ou vários corações. Então a importância, eu falo que é esse canal, esse intermédio para trazer a condução de uma maneira assertiva, sábia e que as pessoas consigam ter um começo, meio e fim, e também protetiva, né? Embora eu também fique muito tempo de olhos fechados fazendo a minha meditação, tendo os meus processos, também estou ali conectado com todos para entender se porventura precise fazer algo, cuidar ali, né? Zelar pela tranquilidade ali do processo da pessoa. A nossa sessão foi muito tranquila, né? Mas eu já vivi, em algumas situações, muita intensidade. Pessoas passando por desafios ali, lutando contra alguma coisa que estava acontecendo ali dentro dela, a gente não consegue saber explicar. E aí eu percebi também, no pouco que você percebe, né, que existe
alguma coisa que ajuda a movimentar e alguma coisa que ajuda a dar uma acalmada, né? O que você escolhe para as pessoas receberem tem relação com isso? Na hora que você vê que está muito movimentado, você tem como dar uma acalmada no fluxo? Como é que é isso? Com certeza, na verdade existem músicas, chamadas, né? Principalmente as chamadas. As chamadas é um vocal, digamos assim, é uma mensagem espiritual através, né, de algo que já foi recebido anteriormente por um mestre. As chamadas, elas basicamente vêm da UDV, né? Então a UDV que ela tem um trabalho de chamadas. Então essas chamadas, cada uma tem um intuito. Umas são para trazer a força, para abrir o trabalho, outras são para trazer equilíbrio, né? Outras são para com relação ao dia da sessão. Nós estávamos na nossa sessão aniversário do Mestre Gabriel. Então foram algumas chamadas referentes ao Mestre Gabriel, né? Assim como outras músicas também que foram trazidas, né? Era uma sessão alusiva. Então as chamadas são o principal ali para você sentir. Ainda tem muito o que crescer, o legal, assim, eu vejo que são outras pessoas que também façam as chamadas, né, dentro da sessão, para que você também perceba através dela e junto das outras pessoas como aquela chamada influencia as pessoas. Mas as chamadas, muitas das vezes, é o que traz o equilíbrio, é o que chama a força, é o que faz as pessoas entrarem numa outra vibração, saírem daquele momento para que elas tenham o processo delas. Qual que é a importância da música? Porque a gente sempre está trabalhando com música, né? E eu vivendo ali, eu tenho a sensação que a música me ajuda a chegar onde eu preciso chegar. Né? Porque como é um trabalho de concentração, o que eu às vezes tento explicar para as pessoas para mim, né? Eu não sei se isso repete com todo mundo. Quando eu abro os olhos, eu tô normal. Eu consigo levantar. Obviamente que você fica um pouco debilitado a sua coordenação motora, mas é pouquíssima coisa, né? Assim, ande com cuidado, né? Pra você não tropeçar, pra você não bater em nenhum lugar, etc. Mas você consegue, vai no banheiro, volta. Fechou os olhos, se você tiver na força, você entra muito rápido naquele nível de concentração que te permite ter as mirações e etc, né? Então, a música, ela é um condutor para você chegar lá? O trabalho, ele é musical. Ele é inteiramente musical. Às vezes a música pode vir através do silêncio também. Eu vi que em alguns momentos usa-se o silêncio estrategicamente, né? Sim, ele foi utilizado estrategicamente para perceber. Às vezes a música, ela faz você entrar não num transe, né? Mas numa forma de você se concentrar ali, que se você ficar no silêncio, você vai se perceber de uma outra maneira, né? Você vai... Opa, o que está acontecendo, né? Naquele silêncio todo, né? Então, estrategicamente também nós trazemos um pouquinho desse silêncio para as pessoas poderem se perceber melhor, né? Porque quando nós meditamos, a gente faz a meditação no silêncio e, claro, né, numa cerimônia espiritual, né, existe todo o trabalho musical, mas você... né, pessoas, eu, por exemplo, que já tenho uma intimidade com a força da ayahuasca, eu consigo muito bem beber o chá e ficar no silêncio. E ter um processo muito bonito de muita informação. Mas com as músicas, como são mensagens, as músicas não é que é um funk, né, que vai tocar, né? Que é uma, longe disso, que é uma né? vibração baixa, muito pelo contrário. São mensagens de extrema vibração. Você vai... O seu corpo inteiro ele vai ser trabalhado, todas as suas moléculas serão ali junto com a energia da ayahuasca e a música serão ali trabalhadas. Então você vai reverberar, né, as moléculas do seu corpo numa energia que depois que a sessão termina, aí você começa a entender o que é o poder da ayahuasca com a música. Então, assim, é impressionante a capacidade que a ayahuasca tem junto com a música. Por isso que também nós não recomendamos que as pessoas bebam o chá sem terem um conhecimento necessário. Mesmo você tendo o conhecimento de música, né, não é a mesma coisa, porque você não vai colocar... Tem músicas que são para quando você está na força, para quando você quer se libertar. Então tem um começo, meio e fim. Para você percorrer esse caminho tem que ter essa condução também. Você não coloca qualquer música aleatória. Né? Então eu falo que o trabalho musical, se a pessoa não souber conduzir, ela pode inclusive fazer com que a pessoa tenha um processo de não muito entendimento assim. Mestre, quem faz dar continuidade ao trabalho
Com qual frequência toma-se? Existe um limite de tomadas? Existe um número ideal ou é muito interno de cada pessoa decidir escolher isso? É totalmente individual isso, na verdade, né? Você pode tomar todos os dias se você quiser, como eu já fiz, de praticamente o mês inteiro beber ayahuasca todos os dias, né? Já tive Foi num processo de feitio? Foi num processo de feitio somado a sessões. Tá. Né? Então, saía do feitio já indo para a sessão e seguia nesse processo, né? E todas as vezes entrando na força. Todas as vezes. Na verdade, o legal é entrar na força. Pois é. Você não bebe chá para não sentir nada, na verdade, você bebe para ter percepções e você expandir, mesmo que de uma forma mais singela, né? Você, só de estar nessa vibração, você já vai receber muito direcionamento, né? Já vai proporcionar essa conexão suprema, assim. Então, tem pessoas que gostam de ir uma vez por ano, tem pessoas que gostam de uma vez a cada 6 meses, tem outras que vão todos os meses, tem pessoas que precisam de 15 em 15 dias, uma vez por semana. Eu falo que pessoas adictas, né, pessoas que têm questões de vício, seja com bebidas, com drogas, que ela tá com o desejo de se libertar daquilo, mas que ela não consegue, é importante que essa pessoa, né, frequente com mais frequência, que ela vá com um pouquinho mais de vontade, né? Que ela se permita semanalmente, assim, se puder até todos os dias, por um período. Esse é um assunto interessante, porque muitas pessoas se livram de vícios com a ayahuasca, né? Com o trabalho de ayahuasca. Eu já fiquei sabendo de inúmeros casos de pessoas que eram dependentes químicos de drogas muito pesadas, crack, por exemplo. E o trabalho da ayahuasca te ajuda a enfrentar e sair disso, né? Conta um pouco sobre a sua experiência com esse tipo de pessoa e os trabalhos. Marcelo, eu já busquei pessoas na Cracolândia para levar para uma sessão de ayahuasca. A pessoa teve experiência lá que ela realmente se libertou. Eu já vi isso acontecer, né? Eu lembro dessa pessoa, mas tem muitos e muitos casos. Todos os dias eu acho que eu recebo pessoas que entram em contato comigo falando que tem questões de drogas, seja cocaína, seja, enfim, N drogas aí, né? E a pessoa ela não consegue se libertar e com a ayahuasca ela encontra o caminho. Não é a ayahuasca que vai fazer, mas a ayahuasca ela vai construir uma ponte para que você deseja ou não atravessar essa ponte para você chegar nesse lugar onde você não precisa. Ela faz um papel muito importante, mas se você não quiser de verdade, isso não vai acontecer, né? Então, eu vejo muitos comentários, vocês são uns viciados em ayahuasca, né? Existe, né, na internet, né, pessoas que às vezes não têm o conhecimento, elas falam, se expressam, né, exatamente o que elas acham ali, né? E eu posso garantir, a ayahuasca não vicia. Né? Você pode beber ayahuasca todos os dias, não tem como viciar com a ayahuasca. Porque o gosto ele não é um gosto agradável para você beber e falar, hoje eu vou tomar uma ayahuasca aqui para sentir. Outra, o que a ayahuasca proporciona de sensação, eu garanto para você que você também não vai se viciar nisso. Você pode querer ter essa sensação e, enfim, né? E você fazer esse mergulho, mas viciar dificilmente. O que a ayahuasca faz, ela te mostra o caminho para você se libertar de vícios. E existem diversos vícios. É a bebida, é o cigarro, é pornografia, é uma série de coisas, medicamentos. Tem pessoas que são viciadas em medicamentos, né? Então, a pessoa ela sabe disso, mas ela não consegue controlar. Então, a ayahuasca ela faz com que a pessoa naturalmente não sinta mais vontade de continuar com aquele processo, porque ela entende que aquilo vai destruí-la. Ela consegue perceber que no longo prazo aquilo não vai fazer bem e ela simplesmente perde a vontade de fazer isso. Eu trabalhei com um rapaz que ele acabou entrando nas drogas pesado, assim. Depois, graças a Deus, depois de 2 anos de luta, assim, ele conseguiu se recuperar e tal. Mas eu me lembro de uma das cenas que ele me chamou e ele falou assim, depois de 1 ano de internação, ele me chamou e ele veio me pedir uma chance, né, cara? Pô, me dá uma chance, deixa eu voltar aqui pro trabalho, etc e tal. E obviamente que eu dei a chance. Ele teve uma recaída na sequência, depois ficou mais 1 ano internado e depois ele voltou. E eu não me esqueço de uma coisa que ele me disse,
que ele fez questão de tentar me colocar no que é quase que uma doença isso aqui. Ele falou, Marcelo, é um negócio assim que você não consegue controlar. Esse rapaz é casado, tem 2 filhos, e ele falou assim, Toledo, só pra você entender o que aconteceu comigo, né? Depois eu fiquei internado, tá vendo aquela ponte ali? Eu comprei a maior quantidade de droga que eu vi na vida e eu fiquei embaixo daquela ponte. Eu usei até eu ter a overdose, né? No processo de uso da substância, eu perdi os sentimentos. Eu deixei de sentir. Não sentia mais nada. Eu pensava na minha esposa e eu não sentia nada. Eu pensava nos meus filhos e eu não sentia nada. Então é como se eu tivesse completamente anestesiado com aquilo ali. E depois que ele passou pelo processo de limpeza, obviamente, ele é uma nova pessoa. Tem todos os desafios de um adicto, né? De uma pessoa que vivenciou isso. Ele falava assim, Toledo, sabe qual é a diferença entre eu e você? É que quando termina o dia, você vai pra casa. E eu vou pra casa contando quantos bares tem no meio do caminho. E eu sabendo que se eu entrar em um, ali eu vou tropeçar e vou cair, sabe? Então, quando uma pessoa faz o tratamento com a ayahuasca, que não foi o caso dessa pessoa, você acha que ela processa os porquês, esse sentimento? Você acha que é o processar dentro da cabeça dela ou você acha que é uma questão mais química? Que faz a pessoa ir começando a entender o que ela vivencia nas drogas? Primeiro de tudo, eu acredito que não é um tratamento, né? Eu acredito que a gente deve usar uma outra palavra, né, que não seja o tratamento, porque a pessoa, a ayahuasca não é um tratamento. O que você pode esperar da ayahuasca é uma cerimônia espiritual de responsabilidade, né? O que vai acontecer nessa cerimônia, a gente não sabe. Às vezes a pessoa tem um problema com droga, mas o problema com droga que ela tem, às vezes é porque ela apanhava do pai quando ela era criança, ou ela sofreu um abuso, ou ela, enfim, passou por alguma coisa que fez com que ela entrasse nesse universo viciante, digamos assim, né? Então, às vezes o buraco é mais embaixo e o que acontece de verdade que a gente tá vendo naquele momento não é exatamente aquilo, né? Embora que ela seja casquinha, a ferida é outra, né? Então, quando a pessoa ela tá envolvida nisso, claro que é mais difícil dela sair, né? Ela precisa de ajuda. A ayahuasca é uma ajuda. Existe essa ajuda química, existe ajuda espiritual, existe... É um pouco de tudo isso, na verdade, né? A ayahuasca, eu falo que ela resgata a nossa criança interior. Então, como você falou, um renascimento, o que é o renascimento? O renascimento é você deixar o que você é hoje, um ser que você é hoje, numa certa atitude, numa certa conduta de vida, para você passar a ter novas condutas. Então, a ayahuasca, ela proporciona a experiência de renascimento. E muitas vezes você se vê morto. Eu já me vi. Uma das minhas experiências, eu me vi saindo pela boca. Caraca. Eu saí, eu de mim, eu me vi ali deitado, e aí eu fui levado para um espaço onde eu fui para um casulo espiritual e lá eu renasci para uma certa questão da minha vida, né? E aí eu comecei a receber um monte de informações e algumas eram de hábitos novos que eu iria adotar a partir dali. Então, assim, é químico isso? É um pouco. É espiritual? Tem o respaldo todo da cerimônia ali? Tem, de todo mundo unido também, forma-se uma egrégora. Então essa energia, né, na nossa sessão, tinha algumas pessoas que estavam em processos muito intensos ali, e tinham pessoas que estavam percebendo isso, e eu vi, quando a pessoa percebeu, começou a emanar energia para aquela pessoa, em pensamentos, assim como eu estava também fazendo o mesmo, né? Então, é tudo. Quando a gente fala de espiritualidade, nós estamos falando do contato divino, né? A Tatá, minha mulher, ela estava sozinha cuidando de todos na sessão. Eu vi, ela não parou, ela tá aqui na plateia. Não parou um minuto. Não parou um segundo. E ela viu durante a sessão, de forma espiritual, seres ajudando ela. Assim como outras pessoas relataram, falaram, nossa, quanta gente estava te ajudando, né? E tipo assim, era só ela. Só que não era só ela. Só que espiritualmente estavam acontecendo coisas ali. Então, é por isso que é importante também você escolher um local de seriedade, né? Porque existem as falanges superiores, a movimentação energética superior que faz com que, né, tudo aconteça ali e as pessoas tenham ali os seus merecimentos, né?
Então, se a pessoa tiver o desejo de se libertar mesmo da droga, do seu vício, da sua questão, né? Pode ter certeza que se ela for num local, beber um belo de um copo de ayahuasca, ela vai ter o merecimento dela e ela vai se libertar. Mestre, fala um pouco sobre a nova casa que inaugurou no sábado, qual que é o nome dela, qual que é o plano, o que vocês estão imaginando, o que vocês estão querendo fazer com esse grupo que já começou. Tinha uma boa porção de pessoas lá, todo mundo ficou muito feliz. Foi uma integração que eu nunca tinha visto antes, assim, das pessoas tão unidas, conversando, celebrando ali no final, né? Conta um pouco da ideia. Verdade, nasceu o Instituto Espiritualista Semente Divina Sagrada Luz. Esse é o nome do nosso instituto, né? A ideia, hoje, né, a casa que eu representava, ela cresceu muito, né? Eu pude ver desde o comecinho, né, que eu fui o primeiro membro, até chegar, né, no momento em que ela se encontra hoje, que são sessões com mais de 150 pessoas, né? E o que eu percebi foi que houve uma desconexão, onde a gente eu pelo menos não conseguia mais prestar o acolhimento que eu faço, de ter a proximidade, de tudo mais. Então, a nova proposta é resgatar. É uma proposta de resgate, de ter essa proximidade, de ter esse acolhimento, de ter a facilidade de acesso. Então, por ser menos pessoas, eu determinei que o número são 30 pessoas por sessão, né? Com isso, eu consigo dar toda a atenção, consigo conversar com todo mundo, consigo me conectar, consigo perceber, orientar e fazer tudo o que é necessário, que eu acredito, para que a pessoa possa chegar, né, na nossa escola, porque eu entendo como a nossa casa como uma escola espiritual, onde a pessoa vai chegar, ela vai receber ensinamentos, ela pode ficar ou não. Se ela não ficar, tá tudo bem. Se ela ficar, seja bem-vinda, vamos somar. Então essa é a proposta, né, que seja um grupo menor e que as pessoas consigam, né, ter maior facilidade. O que eu estava percebendo é que estava uma dificuldade de acesso, as pessoas estavam deixando de ir, né, por conta desse desafio de distância. E então eu falei, cara, preciso trazer essa seriedade, toda essa bagagem que eu absorvi para mais perto novamente, e a gente fazer isso acontecer, né, e manter isso. Eu quero manter isso, né. Hoje o nosso instituto, ele também agora é uma coisa que eu já vinha recebendo uma demanda, vou falar demanda assim, né, mas as pessoas virem buscar para saber até de sessões individuais, coisa que a gente não faz porque através de uma casa tem as sessões programadas, não tem agenda para fazer isso. Então agora sim a gente vai fazer casais, famílias. Então hoje tem grupos de família de 10 pessoas às vezes que elas querem fazer uma sessão em família e terem essa experiência num ambiente seguro com alguém que entende e consegue conduzir essa sessão. Então trazer mais essa forma compacta, né, de promover uma experiência espiritual com ayahuasca com total segurança. Eu fiquei super animado quando você falou de família. Eu já falei, meu Deus, vamos pegar meu sogro que tem vontade, vou puxar meu pai, meu irmão, vamos fazer, porque você quer que todo mundo, você quer o bem de quem você ama, né? E quando você passa por uma experiência tão boa, você fala, fulano ia gostar disso, fulano ia ia ser positivo para a vida dela, né? Não tem como a gente não vivenciar uma experiência com a ayahuasca e não pensar nas pessoas que a gente mais ama. Eu sempre falo, né? Todo mundo que tá lá, que foi convidado por alguém, aquela pessoa é uma pessoa muito amada por alguém que veio antes dela, né? Então, é algo muito bonito, porque quando você leva alguém, você cria uma conexão com essa pessoa e ela constrói também uma gratidão por você que eu desconheço outra tipo de experiência que consiga proporcionar, né, essa conexão tão bonita que é o que a ayahuasca faz, que a ayahuasca é por amor. Então você é uma vibração muito bonita, né? Não tem nem explicação e eu já levei muitos amigos meus, né? Amigos próximos, assim, até nessa nossa inauguração, tinha amigos meus pessoais que estavam indo pela primeira vez, amigos de 20 anos, você até conheceu ali também, sim, que teve uma experiência fantástica. Agora a pessoa me liga todos os dias e já está com vários projetos, e são pessoas que eu sei que podem contribuir também de muitas formas,
para que isso se expanda de uma maneira ainda mais séria, né? Então a ideia é essa, na verdade, né? A gente promover essa união para que tenhamos estudos a respeito, né? Hoje, embora já existam muitos estudos com a ayahuasca, ainda o caminho é longo, ainda tem muita coisa para fazer, né? Então eu quero... Só no começo. Estamos só no começo, né? Agora que está vindo o boom, porque quando eu iniciei o Instagram, por exemplo, a Ayahuasca SP, foi em 2018. Não tinha nada na internet de informação, era muito difícil. Hoje você já encontra bastante conteúdo, os meios de comunicação grandes, né, as grandes mídias já falam sobre esse assunto, então já tem bastante coisa. Mas ainda assim carece ainda de informação confiável, de estudo científico. Isso está acontecendo, mas eu quero fazer parte. Mais ainda. Mais ainda. Então, eu quero me unir a profissionais da área da saúde, médicos, pessoas que têm a capacidade de estudar e ter um respaldo no que elas estão estudando e trazer isso como uma informação de confiabilidade, universidades, institutos. Então, é formar mesmo um segmento de estudo, né, para que nós tenhamos ainda mais conhecimento e possamos, né, receber as pessoas de uma forma ainda melhor, porque não é só o que a experiência proporciona, né, tem estudos de como a gente pode preparar a ayahuasca de uma maneira que ela fique mais fácil do corpo absorver, talvez, tem muitas questões ainda que podem ser trabalhadas, né, que fazem com que você tenha ainda uma experiência ainda mais significativa. Inclusive no sábado tinham 2 médicos, né? Tinham dois médicos que um já tinha tomado, o outro foi a primeira vez, mas todos saem exatamente do mesmo jeito, todo mundo feliz. Eu acho que o ser humano sai na sua essência, né? Que é emanando amor. A vibração do amor, assim, para que as pessoas meditam? O que é o autoconhecimento? É você trabalhar a sua energia para você chegar numa vibração que a gente fala que é a vibração crística, que é o nosso maior exemplo, né? Nós temos Cristo como, sem querer falar de religiosidade, assim, que eu sei que tem algumas pessoas que têm aversão, mas Jesus Cristo foi um exemplo de como nós devemos conduzir a nossa vida, sem julgar as pessoas, recebendo a todos de braços abertos, né? Então, como que a gente consegue fazer isso? As pessoas podem meditar, podem, enfim, se autoconhecerem e aí terem atitudes que façam. A ayahuasca, ela permite isso, né? Você, através do seu autoconhecimento, você para de olhar um pouquinho os outros, você passa a olhar mais para si, né? Que nem você falou, nossa, eu comecei a perceber coisas que eu estava fazendo ali, que por conta da dinâmica do dia a dia, a gente vive uma matrix que nos tira, né, do nosso estado, né, centrado, do momento presente. A gente está muitas vezes conectado no passado, pensando no futuro, né, olhando o que as outras pessoas estão fazendo, quando que a gente tem que estar olhando para nós. Então, a ayahuasca, ela faz isso, ela te centra ali, você vai ter uma conexão muito maior com a natureza, você vai ter um respeito muito maior pelas pessoas, pelos animais e por tudo que chegar nas suas mãos, né? Então a ayahuasca é esse amor, ela te eleva numa vibração. Eu tenho uma história muito engraçada, inclusive. Eu estava num feitio que, enfim, preparando lá a ayahuasca, fiquei acho que uma semana lá. Eu lembro que eu peguei um avião voltando para São Paulo, eu estava no Mato Grosso, voltei para São Paulo. No avião, eu olhava para minha mão, eu via alguns feixes de luz saindo da minha mão, assim, eu falei, nossa, foi realmente impactante essa vivência que eu tive. E aí eu cheguei numa terça-feira. Na própria terça-feira eu já tinha que ir para o escritório da empresa que eu prestava a consultoria e era um ambiente totalmente corporativo, uma empresa de mais de 1.000 pessoas, né, terno, gravata, tudo. Cheguei na recepção, ia levar alguns contratos, ia fazer ali todo o movimento que precisava ser feito. E aí tinham 2 rapazes sentados na recepção, eles estavam vindo para um processo seletivo, eles não me conheciam, nunca os vi na vida. E aí eu estava ali na recepção, eu sou divertido, né, cumprimento, tal. E aí, beleza. O rapaz olhou pra mim e ele falou, cara, você tá diferente. Sem nem te conhecer. Sem nem me conhecer. Eu falei, eu entendi o que ele tava falando, mas eu falei, eu vou dar corda, né? Assim, pra entender melhor qual que é a percepção dele. E aí eu falei, diferente como? Você nem me conhece? Aí ele falou, cara, você está diferente. Aí na hora eu me liguei, eu falei,
assim, as pessoas... é muito normal as pessoas falarem, eu não fui com a cara de alguém. Na verdade, você não foi com a cara. Na verdade, a energia daquela pessoa não está ressoando com a sua. Então, eu estava numa vibração que ressoei com aquela pessoa, ou aquela pessoa viu que estava diferente, só que ela não sabia traduzir em palavras aquilo. Então, quando você passa por uma experiência com ayahuasca, você muda até o tom da sua voz. A sua voz, ela fica numa vibração que é melhor das pessoas ouvirem. É por isso que você consegue se conectar mais com as pessoas, é por isso que você consegue desenvolver muitas coisas depois de uma sessão de ayahuasca. Eu não sei se você teve essa experiência depois do que você vivenciou, mas é muito comum você tomar frente de projetos, de tirar algumas coisas do caminho, colocar outras, e aquilo simplesmente flui, porque você está numa vibração, numa energia que te proporciona isso. Então, independente de você conhecer ou não, nós somos energia. Se eu pegar um menor fragmento do meu corpo, né, através de um microscópio super poderoso, eu vou ver que eu sou um feixe de energia. Essa energia é uma vibração que ela vibra numa determinada frequência. A ayahuasca, ela muda a sua vibração, ela te deixa de uma forma na qual você fica mais elevado, né? É notório isso que você fica, né? Eu não quero me colocar como ser superior, porque não existe nada disso. Eu estou num processo assim como todo mundo, gente como todo mundo, né? Eu não sou diferente de ninguém. Mas você fica numa vibração onde você consegue fazer com que as coisas na sua vida fluam mais. Os processos se desenrolam de uma maneira mais intensa. Nessa minha sessão de sábado veio muito forte isso para mim, de que... E até, se eu não me engano, essas mensagens também tem alguns das mensagens que a gente manda lá. Mas veio muito forte, assim, de que se a sua vida não tá indo bem, você precisa olhar para dentro, né? E a prosperidade, o amor, a verdade, o bem, eles estão todos correlacionados. Se você começa a ter uma vida onde você cria conflitos, brigas, desentendimentos, isso vai impactar no seu progresso. Isso vai impactar. Aí, tá tudo conectado, né? E isso veio muito forte para mim. E por isso que eu saí mandando muitas mensagens, porque eu não gosto de passar na vida de alguém e não deixar uma marca positiva. Eu não gosto. Então, eu sou ser humano, eu erro, e todas as vezes que eu erro, eu vou baixar a cabeça e eu vou pedir desculpa. E eu vou mostrar para aquela pessoa o quão importante ela é para mim, o quanto ela fez a diferença, o quanto eu aprendi com ela e tudo mais, sabe? E às vezes eu acho que a gente fala pouco isso. Por exemplo, uma das pessoas que eu mandei mensagem foi minha sogra. E ela me respondeu assim: nossa, Marcelo, eu não imaginava que você pensava isso de mim. Ela ficou abismada, mas eu só quis dizer para ela o quanto ela era importante para mim. O quanto que eu queria que a gente se conectasse ainda mais, que a gente tivesse mais proximidade como família e tudo mais, né? Então, eu não sei se é com todo mundo, me parece que sim, mas é como se você ali estivesse querendo resolver todas as questões e você voltasse para sua essência. É quase como se você... Criança, a gente diz que não tem maldade, né? O bebê, a criancinha bem novinha, ela não tem maldade, né? E eu acho que quando você toma a ayahuasca, você reseta. Você volta para uma situação onde você se limpou de tudo, você processou muita coisa, aí, como você mesmo falou lá, né? O trabalho começa agora, né? Quando você sai daqui, você vai viver no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, né? Sim, é importante até falar isso, né? Porque depois que a sessão termina, a sessão é linda, maravilhosa, né? Você tem acessos divinos ali, mas depois que a sessão termina que a gente vai ver, e é aí que a gente fala que a ayahuasca faz sentido ou não na nossa vida, porque de nada adianta você ter uma experiência linda, resguardada, tudo bonitinho ali, se você não mudar nada na sua vida. Então vamos pegar você mesmo de exemplo, uma pessoa super abençoada, um cara preocupado com as outras pessoas, empresário que, enfim, faz um monte de coisas positivas e tá querendo construir algo, um mundo melhor, né? Eu vejo essa pessoa em você. E mesmo assim, você teve a experiência, você viu quanto ainda existe para nós mudarmos e transformarmos. Então, antes, as pessoas que vinham na ayahuasca,
eram pessoas que muitas pessoas vinham com, digamos, problemas mais latentes, né? O seu caso vou falar que é um pente fino que tem para ser feito, mas que são nos detalhes que estão todas as diferenças. Então todo mundo tem detalhe, porque não é condição financeira, não é nada disso. Nós somos espíritos. A gente faz uso de uma matéria, a gente faz uso desse corpo, né? Que é um breve momento. O que é viver 100 anos? É um cisco, né? No período aí, né? Do que a Terra tem de idade. Então todo mundo carrega uma energia, uma ancestralidade, algo para ser trabalhado. Se você tiver essa preocupação, como você tem de fazer isso, você vai estar elevando a sua energia e você vai estar trabalhando o melhor para você, né? Você está trabalhando você com outras pessoas, né? Mas no fundo você está fazendo por você. Você não está fazendo por mais ninguém, né? Então é isso que eu acredito que precisa ficar bem claro. As pessoas, embora a gente queira fazer o bem pro mundo, a gente só vai fazer bem pro mundo se nós fizermos para nós. E a ayahuasca permite que nós façamos por nós. Porque é ali que a gente vai ver o que nós somos em essência e o que a gente precisa mudar. A ayahuasca dá essa... Ela fala, tá aqui, Marcelo, olha, você tem tudo isso daqui, ó. Você quer mudar? Tá aqui. Muda. Vou mudar. E aí, no seu caso, é um pouco mais fácil, né? Você, como eu falei, você é um cara que já olha para si, né? A sua esposa é uma mulher super espiritualizada. Eu acompanho, né? Você de forma geral. Então, eu acho muito importante você ser esse exemplo aqui hoje, porque tá chegando muita gente como você, né? E essas pessoas também estão percebendo isso. Quem dera se políticos, pessoas de grande influência, outras pessoas de grande influência, né, que detêm um determinado poder, que podem mudar certas questões na nossa sociedade, também tivessem acesso a essa bebida e conseguissem, né, perceber o quanto elas podem influenciar e mudar, transformar a nossa sociedade para algo melhor. Né? As mudanças elas estão acontecendo através de tecnologias, mas a humanidade em si ela está doente. E isso independe do que você tem, né? O que você tem não importa nada, porque daqui a gente não leva nada. Eu fiz uma postagem da foto que a Tatá tirou ali da sessão, eu fiz uma postagem e eu recebi muitas mensagens. Eu recebi algumas que falaram assim, poxa, que legal você falando sobre isso, porque tem muita gente que me conhece, mas me conhece pelo Marcelo empreendedor, pelo Marcelo que produz conteúdo, do Excepcionais e tudo mais. E aí teve uma pessoa que falou assim, poxa, que legal escutar de você, que é uma pessoa séria, não sei o que lá. Porque sempre quando eu escutei falar disso, eu escutei de falar de bichos grilos. Eu acho que o que a pessoa quis dizer é que são pessoas que já despertaram pro mundo espiritual e elas são muito focadas nisso, né? E que não tem nenhum problema isso. Agora, quando aparece uma pessoa que ela não está imersa nesse universo e ela se sentiu tão bem com essa vivência e ela expõe isso para o mundo sem medo nenhum, e eu falo abertamente para quem quer escutar o quão importante isso foi para mim, conecta com as pessoas, porque elas são um pouco mais parecidas comigo, trabalham que nem eu trabalho, no mesmo ambiente que eu trabalho, que é o mundo de startup, etc. Ela fala, poxa, que legal isso daqui. Então, tem pessoas assim como eu que também fazem uso disso e não ficam doidas. Ah, é. E aí a pessoa começa a entender que é um negócio absolutamente natural e normal. E a primeira pessoa, mestre, que eu chamei várias pessoas, convidei várias pessoas, toda vez que tinha sessão e que eu ia, eu falava, eu vou para uma sessão e tal. A primeira que aceitou foi a pessoa mais improvável de vir. Eu compro numa loja da Reserva há muitos anos e eu fiquei amigo do vendedor. Um dos vendedores é o Vini, que está há muitos anos na Reserva, cresceu, já virou gerente de loja. Se eu não me engano, acho que ele está no Iguatemi hoje. E eu falei, Vini, eu vou. Você tem interesse em ir? E ele falou, tenho vontade de ir. E ele foi a primeira pessoa que foi comigo. Inclusive, eu acho que ela foi naquela primeira casa lá que a gente foi. Ele foi numa das primeiras sessões, acho que foi na segunda que eu fui. E ele, nossa, se apaixonou, a mulher dele era fascinada, ele falou, meu Deus, minha mulher vai me matar, porque é ela que queria ir, e eu tô indo primeiro que ela e tal. E aí depois que essa pessoa foi, outros amigos meus começaram a ir. E tem um outro caso que eu acho que vale muito a pena contar, que foi uma pessoa que tava com problemas,
pessoais grandes, estava pensando em cisões importantes na vida dela, renascer, né? Deixar algumas coisas no passado e voltar. E ele, quando terminou a sessão, ele falou, cara, obrigado. Agora eu entendi tudo que você estava querendo me dizer. Realmente tem que viver para você poder entender o que é essa experiência. Hoje eu entendo minha mulher melhor, hoje eu entendo meus filhos melhor, agora eu tô entendendo o que minha esposa estava querendo dizer para mim e eu não entendi e a gente brigava por causa disso. Cara, como é que em 4, 5 horas você consegue resolver uma situação tão complexa como ele vivia há anos, sem saber para onde ir, e em 4, 5 horas você processa tudo? E obviamente ele é meu amigo, eu vi o depois disso, sabe? Teve efeitos efetivos. Não é um negócio que foi um dia, a pessoa mudou, não. A pessoa realmente transformou a vida dela, sabe? E aí na hora que você tem uma pessoa dessa que te abraça, chora e te agradece pela oportunidade que você deu dela vivenciar aquilo ali, cara, você fala, eu quero isso pra todo mundo. Eu quero isso pra todo mundo. Se políticos tomassem isso, a gente não teria ninguém roubando e fazendo essa baboseira que acontece por aí, não é não? Eu acredito que sim, né? Já temos alguns exemplos de alguns políticos que consagraram a ayahuasca e mudaram suas vidas, assim, não no Brasil, fora do Brasil, que eu já andei pesquisando algumas coisas. Então, tá acontecendo. É um processo lento, a gente muitas vezes quer algo, né, que aconteça de uma forma imediata e rápida, mas o processo é lento, está acontecendo. Eu acredito que esse espaço que você está trazendo aqui, trazendo, né, através de você que vive a ayahuasca e poder compartilhar todas essas ideias, esse bate-papo agradável, né, vai fazer também com que outras pessoas percebam isso e talvez se permitam a experiência, né? É importante deixar claro que é seguro, que é algo que, embora existam tabus, se você for num local sério, fique tranquilo, se permita, vai, se entrega, vai de coração aberto, porque é algo que tem a possibilidade de transformar. Eu tenho certeza, porque eu converso com tantas pessoas e todo mundo fala, Juliano, eu quero mudar algo em mim, mas eu não sei o quê. No fundo ela sabe, mas ela fala, eu não sei o quê. Talvez ela não abra o jogo, ou não saiba como fazer, né? Na verdade, ela não sabe como. E aí, a ayahuasca, ela te desperta para isso. E a gente falar como é que 4, 5 horas pode transformar. Na verdade, a solução, ela tá na vibração, porque você muda de vibração. Né? A energia na qual você entra com uma cerimônia de ayahuasca, com uma experiência com ayahuasca, ela pode ser sutil, mas ela pode ser mais intensa. Se a pessoa está numa vibração na qual ela não sabe, está pelo medo, está com pensamentos que está levando ela para caminhos equivocados e ela vai numa experiência com ayahuasca e ela simplesmente muda o pensamento, ela encontrou a solução. Uhum. E é por isso que acontece, porque ela na mente dela, ela vai criar as conexões certas para ela encontrar o caminho na qual ela deve percorrer ali, né? Então é o que eu sempre vejo. Outro dia eu estava numa cerimônia em Florianópolis e aí era um grupinho de pessoas que eram donos de startups também. Que legal. A galera do marketing digital também, enfim, empresários. E aí, uma galera já bacana, assim, né? Que você olha, pô, esse pessoal aqui tá profissionalmente realizado ali, né? E aí, o cara terminou a sessão, ele deu um estalo, ele falou assim, vou iniciar um outro negócio de milhões. Caraca. Ele falou que ele teve um mapa inteiro de tudo que ele precisava fazer. Né? Então tem pessoas, eu vou beber ayahuasca e eu vou sair abraçando árvore, eu vou deixar as coisas que eu tenho hoje para largar tudo na minha vida. Não necessariamente, né? Talvez você queira fazer isso ou entenda que esse estilo de vida que você leve talvez não faça muito sentido, seja algo do ego, mas não, pode ser que você fale, eu quero transformar o mundo e isso vai proporcionar um negócio de milhões, bilhões e tá tudo certo também, né? Porque a questão não é o dinheiro, a questão é o quanto você pode contribuir para a humanidade. Tem pessoas que têm a mente voltada para proporcionar soluções para as pessoas. Tem outras pessoas que só querem saber do bem-estar pessoal. Então, cada uma vai ter o seu insight ali, e a ayahuasca ela faz um papel muito bonito, que através de cores, de conexões ali durante a vivência, ela vai fazer com que
as ideias simplesmente surjam, porque ela resgata a sua criança interior. A criança ela tem o pensamento liberto, ela consegue fluir as ideias. Você já viu uma criança lidar bem com não? Eu tenho a minha filha, vai falar não para ela. Ela te dá uma... Não, mas você pode fazer desse jeito. Mas você pode... E ela vai te dando um monte de solução. Então a gente fica com a criança interior aflorada. E aí você consegue ver mais possibilidades de resolver as situações que aparecem. Mestre, quero ir pela primeira vez. Com quem que eu falo? Que site eu acesso? A gente vai colocar os links aqui. Quero buscar mais informação. Qual a orientação que você dá para quem nunca vivenciou isso e quer vivenciar e quer conhecer a casa? Legal. Acredito que a primeira orientação é buscar informações, mas não ficar buscando depoimentos. Foge um pouquinho de depoimentos, porque quando você vai nessa linha de busca, você vai encontrar coisas positivas e negativas que vão te deixar em dúvida. Então, se você sentiu que você precisa passar por essa experiência, né, busque uma casa. Se você quiser, né, for de São Paulo, ou você quiser uma sessão individual, algo que, né, possa ir até você, né, nós temos o nosso site que é ayahuascasp.com.br. Ayahuasca SP é o nome de todas as redes sociais. Então é Instagram, TikTok, Twitter, Facebook. Então nós temos aí uma série de estruturas digitais que nós levamos conteúdo para as pessoas de forma séria. Quando eu comecei em 2018, essa era a ideia, levar informação de uma forma correta. E esse é um ponto interessante, porque o que eu percebia era que quem detinha o conhecimento não colocava as informações à disposição, né? E aí quem não tinha colocava medo nas pessoas. Então eu falei, eu quero romper essa barreira, e já que eu conheço e posso falar a respeito, eu sei como fazer e eu fiz. Então nós temos aí as nossas redes sociais, né? Acredito que seja um bom caminho. Faço postagens diárias, eu dou muita oportunidade para as pessoas darem depoimentos dentro dos conteúdos ali que são postados, então você também vai conseguir, né, absorver muita informação através da participação de outras pessoas nessas redes, e acredito que esse é o caminho, né? E depois que você for conhecendo os sites das outras grandes igrejas, né, que estão aí também, que tem bastante conteúdo de bastante qualidade, né? E esse eu acho que é o melhor caminho. Boa. Esquecemos de alguma coisa importante de falar? Acredito que não, hein, Marcelo? Foi bem completo, hein? Rapaz, foi bem completo. Falamos de muita coisa aqui. Muita coisa boa. Mestre, obrigado, valeu, foi demais. Primeiro foi um prazer te conhecer. Quando eu te conheci, a conexão foi rápida e imediata. E a gente mantém até hoje, a gente tem hoje muitas afinidades, e eu fiquei muito feliz de ter ido pela primeira vez na sessão inaugural da casa. Estarei mais perto, não farei uma vez por ano de jeito nenhum. Então, cara, obrigado, e obrigado por você ter vindo aqui pela segunda vez. O primeiro foi um sucesso, é um dos vídeos mais assistidos do canal. Então a meta para esse daqui é transformar no vídeo mais assistido sobre a ayahuasca do canal. Marcelo, quando eu fui convidado, né, por você no começo, a primeira vez, na verdade, né, o canal ele já estava ganhando um corpo, mas agora ele ganhou um outro corpo. O seu canal, ele Excepcionais, ele é fantástico, né? É uma pílula de conhecimento de vários assuntos dos quais você vive. Então você compartilha a sua vida através de outras pessoas que detêm de um conhecimento mais aprofundado. Adoro o seu canal, você é um cara de muita luz, então quero agradecer a oportunidade de você poder abrir sobre esse tema, porque ele é muito difícil de pessoas, né, que vivem esse meio terem acesso a esse tipo de informação. Então sou eu que agradeço, é um prazer ser o seu amigo, foi uma honra ter a sua presença na inauguração lá do nosso novo instituto, Instituto Espiritualista Semente Divina Sagrada Luz, ESD, né? E cara, estamos só começando, na verdade. Temos muito amor, muitas sementes para plantar nesse jardim. Então eu tenho certeza que a gente já teve alguns bate-papos aqui de ideias que estão surgindo. Quero maturar essas ideias com você, né? Conte comigo para o que precisar. E é isso, meu amigo. Muitíssimo obrigado. Valeu, mestrão. Obrigado, hein?
Obrigado demais. Como sempre, obrigado por você ter ficado até o final. Se você tiver qualquer dúvida, quiser fazer qualquer pergunta pro mestre Gil, bota aqui que eu vou mandar pra ele, a gente responde. Um beijo pra você e até a próxima semana.